Deus. Abre a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Uma passagem muito conhecida da igreja. Mas visto que é um culto de doutrina, estamos aqui para aprender com a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos dar um tempinho para os irmãos encontrarem, me acompanhar na leitura. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que nos diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória aos sírios. Era herói de guerra, porém leproso. Amém? Tome o vosso assento, adorando o nome do Senhor Jesus. Nós queremos nessa noite falar de algo que é até um pouco difícil de nós falarmos nos dias atuais, mas nós temos que entender que nós estamos diante da igreja. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, e não viemos aqui para encher o ego de ninguém, não viemos aqui para fazer a vontade de ninguém, mas para aprender com a Bíblia Sagrada. Amém. Aleluia. Nesse texto que nós fizemos menção, uma história, uma das histórias mais conhecida no meio do povo cristão evangélico, que ouve a palavra de Deus. E eu também creio que é um dos textos mais pregados na Bíblia Sagrada. E não é de costume ser pregado em culto de doutrina. Não é costume. A gente vê pregar até em grandes congressos. Mas eu nessa noite eu não vou falar sobre a volta de Jesus, que era o estudo que nós estávamos dando, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu preciso passar para a igreja. Eu louvo a Deus pelos irmãos que vieram. Eu não vou falar sobre Naamã, que ora nós fizemos leitura, porque até falar de Naamã é até um pouco fácil falar de Naamã. Porque existe no meio do povo de Deus, ou no meio do povo evangélico, ou no meio do povo cristão, até gospel, não sei, mas nem qual é a palavra correta que nós podemos falar, existem os seguidores de Naamã. Por que os seguidores de Naamã? Porque ele tinha um problema escondido. Naamã tinha um problema escondido. Naamã não queria que ninguém soubesse do problema dele. Naamã tinha um espírito de orgulho. Naamã não queria descer do cavalo e Naamã não queria se lavar. Existem muitos seguidores nessa situação. Seguidores de Naamã no meio do povo de Deus. Mas eu não vou falar de Naamã. Também eu não vou falar de Geazi. Também não é tão difícil de falar sobre Geazi, de pregar sobre Geazi, porque Geazi era aquele crente ou os seguidores do pensamento terreno aqui na terra, só queria a bênção, não se importando com o dono da bênção, e infelizmente ele tinha o espírito da mentira. Também não vamos falar sobre Geazi no culto de hoje. Eu também não quero falar sobre Eliseu, porque falar sobre Eliseu então é muito fácil falar sobre Eliseu. Quem não conhece o Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, servo de Deus, sempre pronto, disposto para fazer a obra de Deus, com convicção daquilo que Deus quer para o seu povo, com certeza da mensagem que era de Deus. Eliseu confiava em Deus. É muito fácil falar sobre o profeta Eliseu. Muitos seguidores, louvo a Deus, existe na igreja muitos seguidores de Eliseu, graças a Deus, é no sentido figurado, porque ainda tem muitos crentes na igreja ainda que são como Eliseu. Porque eu sempre digo que enquanto Cristo não vir buscar a sua igreja,
Deus vai ter sempre vasos para usar, ou seja, sempre vai ter Eliseu na obra dele para ele usar. Aleluia. Muito fácil falar de Eliseu, mas eu quero nessa noite me atrelar em uma palavra-chave chamada lepra. Lepra, se perguntar para qualquer um pouquinho mais do antigo, né? Uma geração mais passada, se perguntasse para cada um o que é lepra, era automático já ia dizer que lepra era uma doença, um mal de Chaga, hoje conhecida como mal de Hanseníase. Todos iam dizer que era uma doença que deixava o corpo apotrefado, o corpo podre, cheirando mal, porque criava feridas, ali infeccionava. Todos vão saber. Hoje a geração moderna não sabe o que é lepra. A geração moderna hoje não conhece essa doença, mesmo falando no nome moderno dos dias atuais, que é o mal de Hanseníase. Muitos não iam entender ou saber o que é essa palavra chamada lepra. No passado, a lepra era conhecida como uma doença de morte, como se fosse o câncer. Hoje, a pessoa tinha um sintoma da lepra, então ela era trazida ao sacerdote, porque o sacerdote ele tinha algumas funções extras, e uma das funções era como se fosse um médico, ele examinar a pessoa. Se ela tivesse com lepra, seria afastada do povo, separado, colocado até no leprosário. É claro que o tempo se passou, a medicina ela avançou, mas alguns anos atrás ainda existia o chamado leprosário. Aqui em Santa Catarina, na cidade de São Francisco, existia um leprosário. Quando a pessoa estava acometida da lepra, ela era levada para esse leprosário. Até hoje, existem algumas conversas, algumas contradições que dizem que no lugar que era chamado de leprosário, aonde os leprosos eram colocados devido à lepra, até hoje alguém ouve gritos, gemidos, lamentos. É claro que é espíritos malignos que vêm fazer isso, mas existem muitos leprosários no Rio de Janeiro, em Belford Roxo. Eu até estive lá um dia, não cheguei a ir nesse lugar, mas quando estive lá eu fiquei sabendo que tinha um lugar de leprosos, ou seja, um leprosário. Porque a lepra ela tinha alguns sintomas que não poderiam conviver no meio do povo. E eu quero nessa noite trazer esse ensino sobre essa palavra chamada lepra. Alguém pode perguntar, dizer, mas pastor, nós hoje não vemos mais leproso por aí, não existe mais leprosário, não tem mais lugar aonde se colocar leproso, porque a ciência humana, ela conseguiu a deixar com que essa doença não existisse mais, ou ficasse mais no escuro, mais escondido, não fosse tão notório. É claro que humanamente falando, a ciência conseguiu absorver um pouco esse problema dessa doença chamada lepra. Mas por dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que essa lepra de doença que hoje está extinta, ela tem uma tipologia do pecado. Hoje nós vamos entender que existe uma lepra espiritual chamada pecado. Infelizmente a igreja está caminhando triunfante em pleno século 21, numa velocidade que não podemos mais controlar. Você já viu um carro desgovernado pela alta velocidade, o motorista ele perde o controle e infelizmente ele perdendo o controle vai ter danos físicos, materiais, vai ter danos. Infelizmente, em pleno século 21, nós estamos perdendo o controle para esse mal espiritual do pecado chamado lepra, infelizmente. E eu quero, para nós entendermos um pouquinho, para nós aprendermos mais um pouquinho, é claro que os irmãos já sabem, os irmãos já ouviram falar, os irmãos já ouviram pregações sobre isso, mas eu quero para nós aprendermos um pouquinho mais e nos lembrarmos
para quando nos depararmos com algumas situações. Porque no tempo em que a lepra não era extinta, e no tempo em que a lepra era visível, todos tinham medo de um leproso, ninguém chegava perto de um leproso. Quando alguém ia levar um leproso para que o sacerdote o examinasse, alguém gritava de longe: lá vem o leproso. Então era sinal que todos teriam que abrir caminho, se esconder, entrar para dentro de casa, sair do caminho do leproso, porque eles tinham medo do leproso. Mas deixa eu me trazer para os dias de hoje, que infelizmente esse mal, ele está contagiando, está contaminando, ele está se alastrando, e nós, no sentido espiritual, não estamos mais tendo medo de um mal chamado pecado. Infelizmente, irmãos, nós vamos aprender nessa noite que nós precisamos se cuidar. Nós precisamos temer ao pecado, ou essa lepra do pecado, nós precisamos fugir dela. Por que nós precisamos fugir? Porque quando a pessoa estava acometida de uma lepra, antes dela estar com a lepra no corpo, dentro da própria família, dentro da própria casa, alguém começava a perceber alguns sintomas. E eu quero nessa noite trazer esses sintomas para a nossa vida espiritual. Por que trazer para a nossa vida espiritual? Porque nós estamos em uma situação tão avexada aí no mundo, tão caótica, uma aberração espiritual, que nós estamos percebendo que dentro do meio evangélico existem os mesmos sintomas de um leproso. Infelizmente é uma realidade. Se fôssemos voltar um pouquinho no passado, as nossas igrejas teriam que ter um cantinho especial, não para o tesoureiro ficar e nem para a secretária, mas para ficar um sacerdote, e antes da pessoa entrar na igreja tem que passar pelo sacerdote. Eu confesso para os irmãos que não ia ter lugar nesse leprosário, infelizmente. E eu quero nessa noite me atrelar nesses sintomas de um leproso, nesse sintoma. Porque o problema não é o leproso. O problema não é a pessoa que está leprosa. O problema são os sintomas, porque nós não temos condições de amenizar o problema do leproso. Entre aspas, chegamos tarde. Você já viu aquela pessoa que está se arrumando para sair de casa e ela precisa chegar 10 horas no ponto de ônibus? Mas ela se atrasou um pouquinho, ela sai correndo, ela chega no ponto de ônibus 10 horas e 1 minuto. E ela vai dizer: perdi o ônibus. Não tem mais volta, o ônibus já foi. E nós, quando chegamos ao ponto de ver que a pessoa está leproso, o sacerdote, que é Jesus Cristo, ele vai tirar do nosso meio. Então nós temos que tomar cuidado com os sintomas dela. Com sintomas. Por que temos que tomar cuidado? Porque primeiro é visível ao olho humano. É visível ao olho nu. E nós às vezes estamos vendo os sintomas da pessoa, ou estamos vendo em nós mesmos. Nós estamos vendo em nós. Porque quando um leproso, ele se sentia com os sintomas da lepra, ele teria a obrigação de chegar no sacerdote, para que o sacerdote botasse ele na cidade, para que o sacerdote tirasse ele do meio do povo, para que fosse tratado. E infelizmente, em pleno século XXI, nós estamos caminhando, como eu disse, rapidamente, eu não sei para onde vai dar, que nós estamos caminhando leproso, nós estamos caminhando com sintomas da lepra, e não temos audácia. Eu falei essa semana ainda para uma pessoa, que quando a pessoa, ela cai em si, é ali a vitória dela. Não adianta chegar a estar com a lepra. Não adianta estar infiltrado dentro do pecado, convivendo com o pecado, andando em pecado, exercendo o pecado, para depois querer dizer: Deus me dá vitória, Deus me dá graça. Deus não obriga ninguém a entrar no pecado. Deus não força ninguém a entrar no pecado.
Agora, eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo, eu preciso estar na igreja aprendendo a palavra, eu preciso estar em oração, eu preciso estar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa me mostrar sintomas desse mal chamado lepra espiritual na nossa vida. E o primeiro sintoma de um leproso, o primeiro sintoma que alguém da família ou ele próprio ia notar dentro da vida dele, no cotidiano dele, no dia a dia, na vida dele, seria uma fraqueza física. Desculpa, uma fraqueza física. Você já percebeu isso? Alguém já percebeu? Que está fraco fisicamente? Com certeza, nós podemos perceber. E o primeiro sintoma de um leproso, ou de uma pessoa que ia ser acometido por lepra, é que ele ficava fraco fisicamente. Ele perdia as forças para caminhar. Aquele tempo não tinha locomoção como tinha hoje, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha transporte aéreo, não tinha transporte marítimo como tem hoje. A pessoa tinha que fazer esforço físico para caminhar, para andar, para trabalhar. Era totalmente diferente. Mas quando a pessoa começava a sentir que as forças físicas dela estavam se desvanecendo, ela estava ficando fraca, ela começava a entender: algo está errado comigo. Algo está errado. Ou seja, está me doendo a perna, está me doendo as costas, está me doendo os braços. Eu não consigo mais trabalhar como eu trabalhava. Eu chego em casa, eu não aguento. Era um sintoma, era o primeiro sintoma. Ele via. Com certeza, talvez o pai dele, a mãe dele, principalmente mãe, que a mãe é mais atenciosa com o filho, talvez a própria mãe via que o esposo, o filho, a filha, estava diferente. Estava sempre jogado, sempre sentado, sempre caído. A mãe já começava a calcular, ou alguém na família começava a imaginar: epa, esse negócio aí está diferente. Ele era vigoroso, ele era forte, nunca reclamava de dor, mas agora está começando a reclamar de dor. Era o primeiro sintoma. Era o primeiro sintoma. Pasme. Agora vamos deixar o sintoma de um leproso lá e vamos trazer para os dias de hoje nosso. Para a nossa igreja aqui, não vamos generalizar, vamos trazer para nós aqui hoje, para a nossa igreja. Pasme, irmãos, pasme, nós estamos vendo nos dias atuais, crentes manquejando, nós estamos vendo nos dias atuais, crentes todo enfaixado, com ataduras, com gesso nos braços, na perna, por quê? Porque não aguenta mais a fraqueza espiritual. Não aguenta mais. É o primeiro sintoma de uma lepra. É o primeiro sintoma de uma lepra espiritual. Fraqueza espiritual. Não tem ânimo de vir na igreja. Se traz pregador, se traz cantor, se faz campanha, tenta fazer de tudo, o obreiro se esforça, mas não vê um esforço da pessoa, do membro da igreja, do obreiro que seja. Por quê? Porque ele está fraco espiritual, e ele também está percebendo. Por que ele percebe? Porque o nosso Pai Celestial, ele começa a dizer para nós, ele começa a mostrar. Ninguém aqui, sem consciência, vai me contrariar, porque quando a minha vida espiritual está no auge, eu estou bem, eu venho na igreja, eu dou glória, eu dou aleluia, eu profetizo, eu planto bananeira, eu faço aviãozinho na igreja, eu viro banco. Mas daqui a pouco eu vejo que o meu desejo, irmão, o meu desejo de estar na igreja começa a mudar. A minha vontade é ficar dentro de casa, a minha vontade é ficar sentado no comodismo, na minha zona de conforto. Não preciso estar toda a vida na igreja, todo culto na igreja. Não, isso é coisa da cabeça do pastor, não precisa. Para um pouquinho, vamos parar agora e vamos começar a entender que é o primeiro sintoma na nossa vida. Se eu e você não procurar um sacerdote, que é Jesus, se nós não procurar socorro na medicina do céu, esse primeiro sintoma vai abrir a porta para nós entrar para esse mal.
Sabe que eu fico preocupado? Uma coisa que eu não admito, que eu não aceito de ninguém. Irmã, eu acho que eu estou entrando numa depressão. Irmão, eu acho que eu estou fraco. Irmão, eu estou tão desanimado. Se está vendo que está, te anima, te levanta, vem para a casa do Senhor, reage, faz alguma coisa. E o problema maior, irmãos, que é notório aos olhos humanos. Eu estou falando espiritual, mas é notório aos olhos humanos. Você já viu aquele filho que estava sempre na igreja? Uma vez eu até falei para as irmãs aqui que eu conheço até onde que as irmãs sentam, os irmãos. Eu sei certinho. Outro dia a Mausilé estava sentada no lugar errado. Quando eu fui apontar para ela, ela estava lá. Eu vi. Então nós percebemos, principalmente os obreiros, o anjo da igreja, ele começa a perceber que o crente começa já a manquejar. Ele está desanimado. Ele chega na igreja, não tem mais aquele semblante de crente. Aquele semblante, aquele sorriso bonito, aquele glória, aquele aleluia. Que a gente já começa a perceber o que é isso? Fraqueza espiritual. Primeiro sintoma de um leproso. Primeiro sintoma desse mal chamado lepra, do pecado. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, sei que os irmãos já sabem, para nós aprendermos. O pecado não chega de supetão. Não, irmãos, não. Se alguém disser, eu caí, mas não vi. Não. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque a lepra nunca chegou de repente. Ela não chega. Primeiro ela avisa. Quando eu trabalhei na mina, nós estávamos perto de barreira, perto de pedra, e a pedra não caía de vereda. Ela dava sinal. Quando ela dava sinal, começava a cair pedacinho, já todo mundo gritava, sai correndo que vai cair. E na nossa vida espiritual, o pecado não chega de supetão. Ele não chega. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai. Eu tinha um obreiro na igreja, quando eu cuidava da outra igreja. Eu te chamei ele, perguntei para ele, Simão, o que está acontecendo contigo? Não, pastor, não está acontecendo nada. Isso está, irmão. Nem fazer a leitura tu não quer mais. Tu disse que não dá tempo para te preparar e dá tempo, eu sei que dá tempo. Não, pastor, eu estou bem, pastor. Eu disse, não está, irmão. Vamos orar por ti, vamos orar para Deus te dar graça. Não, estou bem, pastor. E já fazia mais de 5 meses que ele estava vendo o pecado vir na vida dele. Ele estava vendo. E no dia que eu falei para ele, ele depois contou para mim que Deus falou com ele, meu filho, fala para ele agora que dá tempo. Porque era o primeiro sintoma da lepra na vida dele. Tinha alguém mandando mensagem para ele. Alguém mandava mensagem e ele via e ele não respondia. E já fazia uns 4 meses. Sabe o que é isso? Fraqueza física ou fraqueza espiritual. Porque o diabo não chega de supetão e coloca na tua frente alguma coisa para te cair. Vem devagarzinho. Ele vem com sintomas. Não demorou muito tempo. O irmão estava afastado, caiu no pecado. Mas não foi do dia para a noite. Ficou tempo. Porque o inimigo, irmãos, ele não tem pressa. O diabo não tem pressa para derrubar ninguém. Ele não tem. Ele vai preparando o caminho. Ele prepara o chão. E quando nós começamos a perceber que nós estamos fracos, é o primeiro sintoma de um leproso. Primeiro sintoma. Mas daí eu estou fraco, não tem problema. Mas eu vou na igreja. Eu não vou toda a vida, né? Porque eu estou fraco espiritual. Porque a pessoa que está fraca física, ela corria 10 quilômetros, ela vai correr só 5. Se ela caminhava todo dia, ela vai caminhar segunda, quarta e sexta. Ela vai começar a reduzir o trabalho de esforço dela. Mas o crente agora, espiritual, vamos falar de novo, mas o crente agora, ele está fraco, mas ele continua vindo na igreja. Ele vem na igreja. Continua vindo na igreja. Não tem problema. Mas eu vou mais os domingos, vou mais às sextas, né? Porque sexta está vindo uns pregador bom, uma bênção de Deus. Então eu vou mais na sexta, porque eu sou seguidor de Geazi. Eu estou interessado no meu presente. Estou interessado no meu presente. E aí ele começa a vir. Mas daí começa a aparecer um segundo sintoma de um leproso. Aí começa a apertar um pouquinho. O segundo sintoma de um leproso. Qual o segundo sintoma de um leproso? Quando ele começava a enfraquecer o corpo físico dele, está perdendo as forças,
começava a ter problema nele, no corpo físico, na saúde dele, então ele começava a ter nele febres muito alta. E o segundo sintoma de um leproso, ele perdia a sensibilidade do calor. Ou seja, ele andava no sol, ficava embaixo do sol e não sentia o calor do sol. Ele passava por perto de fogo e não sentia o calor do fogo. Não tinha isqueiro, mas se riscasse um isqueiro embaixo do braço dele, ele não ia sentir tão de repente. Porque ele começava a perder a sensibilidade do calor. Aí o crente está fraco, ele está vindo na igreja, mas ele está com o primeiro sintoma, que é fraqueza espiritual. Mas quando ele se depara, ele está no segundo sintoma. Qual é o segundo sintoma? Perda da sensibilidade do calor. Aí Paulo, nosso grande amigo Paulo, ele diz que o Espírito Santo é como chama de fogo que arde dentro de nós. O Espírito Santo queima. Aqui dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles se depararam que era o Senhor que estava com ele, um disseram para você: ei, quando o forasteiro falava conosco, não ardia dentro de nós? Porque o Espírito Santo queima em nós. Ele é fogo pentecostal, ele é fogo da glória, ele é fogo de poder, ele é calor. O Espírito Santo, ele nos aquece. Mas espera agora, não, peraí. Agora o crente está com o segundo sintoma, a perda da sensibilidade do calor. Que é isso, pastor? Você já viu aquele crente que está na igreja? O fogo está caindo, o fogo está pegando. Aí você está usando o pastor, como domingo aqui, né, irmãos? Olha, eu já fazia alguns anos, confesso para os irmãos que eu não tinha no culto assim. Alguns anos. Olha, quem não sentiu a presença de Deus, já está com o segundo sintoma. O que é isso? Não sente mais o calor do Espírito Santo. É o segundo sintoma de um leproso. Está na igreja, vinha até na igreja. Fraco, vai bem. Mas chega na igreja, não consegue abrir a boca, não consegue dar um glória. Se era batizado no Espírito Santo, não fala, mas ele me estranha. Se tinha dons espirituais, não é mais usado por Deus. Deus fala através da palavra, Deus fala através da profecia, Deus usa um servo, uma serva, Deus fala através de sonhos, de visões, Deus fala, mas ele não sente mais nada. Por quê? Porque está com o segundo sintoma de um leproso. Não sente mais a presença de Deus. Vem para a igreja, senta no banco, volta para casa pior do que entrou na igreja. Verdade, Deus, é verdade. Porque, irmão, não existe 3 senhores, 4 senhores. Ou servimos a Deus ou servimos o mundo. Ou Deus está comigo, ou o Espírito Santo está comigo, ou está o Espírito maligno. Não existe o terceiro Deus. Não existe outros deuses. Ou só tem Deus trabalhando na minha vida, ou só tem diabo, infelizmente. Nós estamos aqui para nós aprendermos. E para nós aprendermos, nós temos que ouvir. Aleluia! E o segundo sintoma de uma lepra, de um pecado na nossa vida, é a perda da sensibilidade, ou a perda do calor. Não sente mais o calor do Espírito Santo. Não chora mais, não se alegra mais. Vem para a igreja, mas a sua mente está lá em casa. Vem para a igreja, mas a mente está lá no namoro, no noivado, no casamento. A mente está lá na escola, a mente está lá no trabalho. A mente está lá o que eu vou fazer de café depois. Como é que eu vou fazer a janta depois do culto? Não, amanhã eu tenho que ir lá comprar isso. Eu tenho que comprar aquilo. Está longe. É verdade, só misericórdia. Aí Jesus disse: aconselhe-te que de mim tu compre ouro refinado. Eu conheço as tuas obras, tem nome do que vive, mas tu está morto. Sabe por quê? Porque não tem mais a sensibilidade do calor do Espírito Santo. Aleluia, é verdade. Aleluia. Não tem mais desejo de orar na igreja. Nós estamos vendo nos dias atuais, infelizmente, agora vamos generalizar para tudo, porque não vemos mais aquela igreja que era unida em comum, em oração, buscava a Deus. Não vemos mais, irmãos. Nós estamos vendo agora um evangelho instantâneo, um evangelho que tu vem como estás e permanece como estás. Isso começou na América e está vindo, se alastrando pelo mundo inteiro. Pode vir para a igreja, fica um telespectador
facilitador da igreja, começa a ofertar, tu já é da igreja, não tem problema, sem compromisso com a salvação. O que é isso? É leproso, sintomas de lepra, não sente a presença do Espírito Santo.